Bom, a gente começa o TN2 mostrando uma novidade que a polícia descobriu no mundo do crime. Esta máquina aqui. O equipamento se chama chipeira. Ele consegue acoplar vários chips de telefone e enviar de uma só vez 50 mil torpedos. Com este equipamento, os golpistas faziam várias vítimas e no Brasil todo. Segundo o delegado, se não fosse essa apreensão que foi feita hoje, não seria possível descobrir de onde estaria partindo o golpe, já que os chips não são ligados a nenhum aparelho telefônico. Vamos ouvir o delegado. A utilização de chipeiras que eles adquirem no Paraguai, eles conseguem acoplar vários chips e que permitem mandar 50 mil torpedos simultaneamente. Tais torpedos servem como iscas, se a pessoa clicar, vai para um site falso de uma instituição bancária confiável. Nesse site é perguntado dados bancários, inclusive senha de acesso ao internet banking. Com essas informações, os criminosos conseguem extrair qualquer quantia da conta da pessoa. Agora, é praticamente impossível de rastrear, de descobrir um crime desse, se não fosse por isso que nós acabamos de apreender, porque são chips que não têm ligação com nenhum aparelho. Você vê um aparelho, uma chipeira, que acopla diretamente os chips, não há um e-mail, não há um serial do aparelho, não há nada para rastrear. Esse equipamento, na verdade, ele já existe, ele não foi desenvolvido, pelos suspeitos, é como se fosse um PABX de telefone. E nessa operação de hoje, outros equipamentos foram apreendidos, tudo estava em um flat em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Era lá que os bandidos agiam e um hacker está sendo procurado. Mas 2 suspeitos que estavam operando o golpe do SMS já estão na cadeia. Vários celulares, notebooks, chips, modems de internet e máquinas que nem a polícia conhecia. O golpe já é conhecido há algum tempo, quando eles, por meio de um software específico de computador, conseguiam mandar centenas de torpedos. Mas os golpistas melhoraram ainda o golpe com a utilização de chipeiras, todo esse equipamento que não é adquirido aqui no Brasil, segundo os próprios, bem como equipamento para acoplar vários modems que permitem também mandar e-mails como isca. Quanto mais iscas, mais chances de alguém cair, infelizmente cair nesse golpe e fazer com que chegue o dinheiro ilícito na conta dos criminosos. Márcio Almeida de Oliveira e Vitor Cortez investiram em diversos aparelhos para montar uma verdadeira central tecnológica. Eles aplicavam golpes através do celular e pela internet. O golpe acontecia da seguinte forma: um hacker que ainda não foi preso, mas já foi identificado, passava uma lista de contatos para a dupla. Eles usavam uma máquina chamada de chipeira para enviar torpedos promocionais. Essa máquina é capaz de enviar até 50 mil mensagens no mesmo instante. Depois, as vítimas eram encaminhadas a um site falso, onde cadastravam seus dados bancários. Tais torpedos servem como iscas, se a pessoa clicar, vai para um site falso de uma instituição bancária confiável. Nesse site é perguntado dados bancários, inclusive senha de acesso ao internet banking. Com essas informações, os criminosos conseguem extrair qualquer quantia da conta da pessoa. Os suspeitos agiam há 2 semanas. Segundo a polícia, neste pouco tempo, eles conseguiram mais de 30 mil reais com os golpes. As vítimas são de todo o Brasil. Muito difícil precisar quantas pessoas receberam, até porque no Brasil todo recebem esse tipo de mensagem. Claro que nem todos registrariam o caso aqui, não dá para saber realmente quantos caíram nesse golpe e quem são as pessoas, porque é um número totalmente indeterminado de vítimas. Os homens foram presos na quarta-feira em Coqueiral de Itaparica. A polícia segue com as investigações para encontrar o hacker. Ele fornece o software, fornece como operar todo aquele maquinário e aí então ele ofere os lucros. Os lucros são repassados então para os indivíduos. Mas esses que foram presos, esses da base, realmente eles não têm um grande conhecimento de TI, de tecnologia de informação. Eles sabem fazer, eles sabem manusear esse tipo de software e empreender esse tipo de golpe. E o delegado ainda faz um alerta. Muito cuidado com esses torpedos, não cliquem em nenhum, não cliquem em e-mail. Esses são os principais cuidados que a população tem que ter. Tá aí, Importante esse alerta da polícia, Duvide sempre dessas mensagens que chegam no celular ou no seu e-mail, porque bancos não enviam torpedos, gente.
Olha, quem tiver informações sobre o hacker que está desaparecido, pode ligar para a polícia no Disque Denúncia 181 e não precisa se identificar. Está na cadeia mais um suspeito de feminicídio. O homem esfaqueou a esposa e ainda utilizou uma cavadeira para terminar de matá-la. Ele dormiu ao lado do corpo e inventou para a polícia que foi o ex-marido dela que teria cometido o crime. No vídeo é possível ver o momento exato em que os policiais chegam para prender o suspeito. Ele é algemado e encaminhado para uma viatura. Walter Gomes Ferreira, de 41 anos, foi detido por suspeita de assassinar a mulher dele, Edna Silva da Conceição, de 35 anos. Depois do crime, Walter fugiu para Itabira, em Minas Gerais. Desde o cometimento do crime, nós viemos fazendo um trabalho de monitoramento, porque ele fugiu logo depois e tomamos conhecimento que ele havia retornado anteontem e ontem ele foi até o Hortifruti, que era o antigo local de trabalho, para receber o que lhe era devido no trabalho. De acordo com a delegado auxiliar de Serviços Gerais, esfaqueou a vítima no peito e depois usou essa cavadeira para golpear Edna na cabeça 7 vezes. O crime aconteceu no dia 16 de abril desse ano, no bairro Novo Horizonte, na Serra. Foi o próprio filho de Edna que encontrou o corpo da mãe no quarto onde ela dormia. Para a polícia, Walter chegou a dizer que agiu em legítima defesa. Isso porque depois de esfaquear Edna no peito, ela teria pego uma cavadeira para acertá-lo. Ele conseguiu retirar a ferramenta das mãos dela para se defender. Mas a polícia não acredita nessa versão. Depois do crime, Walter ainda chegou a dormir a noite toda com o corpo da mulher ao lado. A polícia disse que para escapar da prisão, o auxiliar de Serviços Gerais chegou a inventar que Edna teria sido morta pelo ex-companheiro. O autor, ele foi extremamente frio, calculista. Ele passou toda a noite com o corpo da vítima em casa. No dia seguinte, ele encontrou com o filho pela manhã, o filho indagou pela mãe, e ele falou que ela já havia deixado a casa para ir trabalhar. Ele armou uma história de fundo, foi para o local de trabalho da vítima, disse que a vítima estava morta porque o ex-marido tinha a matado e precisava de ter acesso aos bens dela para poder ir ao DML e liberar. Walter foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, um por feminicídio e o outro por impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi levado para o presídio de Viana. O autor, ele já é uma pessoa, quanto mais na prática de violência doméstica, tanto que a ex-companheira dele já tem uma medida protetiva. E ele já tinha agredido tanto ela quanto as duas enteadas dele. Ele foi indiciado por homicídio qualificado, tanto pelo feminicídio como por impossibilidade de defesa da vítima. Gravíssimo esse caso, né? Olha, uma câmera de segurança registrou imagens que podem ser do suspeito de ter esfaqueado um soldador durante uma tentativa de assalto que aconteceu no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. A vítima seguia para o trabalho ainda de madrugada, quando foi surpreendida pelo bandido. O vídeo mostra o momento que este homem passa de bicicleta pela rua Leonardo Garrido, no bairro Vila Garrido, Vila Velha. Repare na hora, 4h44 da manhã. Ele é o principal suspeito de ter cometido a tentativa de latrocínio ao soldador Itamar Pimentel Miranda, de 47 anos. A vítima mora do outro lado desta rua e teria saído de casa por volta de 4h45 da manhã, colocado o lixo para fora nesta lixeira e seguido por esta rua, onde foi o local do assalto. Após levar o celular da vítima, o assaltante queria também o cordão de prata de Itamar. Foi quando ele tentou correr e acabou sofrendo 5 facadas próximo a este portão. A gente ouviu os gritos, né? Aí, quando abriu a janela, o rapaz, o ladrão, já tinha corrido. E ele estava caído aqui, um outro rapaz aqui da frente veio socorrer. Aí foi na hora que a esposa dele veio gritando e pedindo ajuda. Aí a gente desceu para poder ajudar. A esposa do trabalhador conta que ela e a filha de 12 anos sofreram com a agonia pelo socorro. Ela está com o pé quebrado, ela botou no chão, ela saiu correndo, pai, e ele mandando ela sair dali. Só que aí ele já não conseguia mais falar. O namorado de Cristiane foi o primeiro a socorrer a vítima. Ele veio rapidamente e ajudou a botar no carro para poder levar. Primeiro a gente ligou para a polícia e tudo, mas como a gente viu que precisava socorrer logo, e o outro vizinho colocou no carro e levou.
Tá difícil sair cedo até para trabalhar, né? Olha, gente, o Itamar está se recuperando bem. Hoje à tarde, ainda no hospital, ele contou como tudo aconteceu. Ele disse que não reagiu à tentativa de assalto e a esposa dele gravou um vídeo e mandou pra gente. Vamos ver. Eu queria só deixar bem claro que em nenhum momento eu não reagi. O cara ele foi covarde. Ele chegou por trás de mim e gritou, perdeu, passa o celular. Aí eu peguei, fui, tirei o celular, eu levantei as duas mãos, aí com o braço esquerdo eu tirei o celular do meu bolso, aí botei no braço direito e fui entregar ele. Ele falou assim, joga no chão. Aí para não poder deixar ele nervoso, eu me abaixei e botei o celular em cima da grama, não joguei o celular. Aí nisso que eu virei de lado, ele botou a faca no meu pescoço. Eu empurrei, foi na hora que ele tentou me dar uma facada, aí errou, bateu no meu braço, entendeu? 10 centímetros acima da minha mão. Nisso que ele deu a facada, eu corri. E ele estava muito perto de mim, aí me deu 3 facadas, aí quando eu chego perto da minha casa eu caí. Pisei num ressalto falso, aí caí, foi quando ele me deu uma facada na cabeça, aí eu já virei, a lâmina até quebrou, aí apareceu um filho de Deus, um colegão meu, Rafael, entendeu? Apareceu da janela, gritou, ele pegou, foi e correu. Pois é, olha, o suspeito de cometer este crime ainda não foi localizado pela polícia. Moradores de bairros de Vitória já estão sem água. Na ilha de Santa Maria e ilha de Monte Belo, as torneiras ficaram secas no final da tarde. Desde cedo, a Cesan vem fazendo reparos na adutora que rompeu ontem à tarde. A adutora fica em São Torquato, Vila Velha, próximo à ponte Florentino Avidos. Ela abastece a capital e o município de Vila Velha. O fornecimento de água foi suspenso pela manhã e a orientação da Cesan era que as pessoas economizassem água desde cedo. A previsão é de que os reparos na adutora terminem daqui a pouco, às 8 horas da noite, e o abastecimento comece a se normalizar. No próximo bloco, morre idoso atropelado ao atravessar fora da faixa em Vitória. Agora imagens do trânsito para você ao vivo na Praça do Papa, em Vitória. Nós voltamos já já. Morreu hoje o aposentado que foi atropelado por uma moto ontem na Avenida Vitória. Pedro Moreira de Aquino, de 72 anos, está sendo velado na Igreja Maranata, no bairro Romão, onde morava. O aposentado foi atingido por uma moto ontem à noite, quando tentava atravessar na Avenida Vitória, fora da faixa de pedestres. Ele ficou bastante ferido no momento. O motociclista também ficou ferido e os dois foram socorridos para um hospital, mas infelizmente seu Pedro não resistiu. Familiares do aposentado que estiveram no local do acidente disseram que já tinham orientado a vítima a não atravessar naquele trecho onde não há faixa de pedestres. Fica aí o alerta, né, para todo mundo atravessar a rua só com segurança. Olha, falando em atropelamento, você lembra do Miguel, aquele menino que foi atingido por uma van escolar na Serra? Pois é, ele está se recuperando muito bem. E por causa do perigo na avenida onde aconteceu o acidente, a comunidade cobrou melhorias na sinalização e já teve resultado. Vamos ver. Em casa, Miguel se divide entre as lições da escola e a fisioterapia. Eu tento dobrar o joelho, só que eu consigo dobrar um pouco. Dói, só que é pro meu bem. A recuperação impressiona, apesar das dificuldades para alguns movimentos, pode sim se considerar um milagre. Miguel é o mesmo garoto que aparece nessas imagens. O atropelamento aconteceu na avenida, em frente ao prédio onde o menino mora, na Praia da Baleia, na Serra. Na pressa para pegar o ônibus para ir para a escola, Miguel acabou atropelado. Depois de muita angústia, hoje Dayana pode sorrir. Graças a Deus hoje, vendo ele nessa situação que a gente já está bem melhor, então, assim, dá aquela dor, mas ao mesmo tempo tem aquele refrigério, que Deus conforta e fala, não, tá tudo bem, já passou, o pior já passou. O acidente aconteceu exatamente nesse trecho onde nós estamos. Pouco mais de um mês depois, alguma coisa está diferente. O cenário mudou e já traz mais segurança para quem mora ou passa pela região.
3 quebra-molas em cada via. Resultado, veículos em velocidade baixa. Os carros que antes passavam voando, agora são obrigados a reduzir. A medida da Prefeitura da Serra já é percebida por quem caminha pela região e até mesmo por quem dirige pelo local. Diminuiu a velocidade dos carros, eu posso entrar com mais tranquilidade. Tá mais tranquilo, né? O trânsito, o pessoal já não passa correndo tanto mais. Antigamente o pessoal passava aqui na correria, numa velocidade incrível, né? Precisou ter um acidente para colocar os quebra-mola. Para a Dayana, a nova avenida remete à esperança de que outras crianças não vão passar pelo mesmo que Miguel. Não só o Miguel como os amigos dele que vai para a escola, mas como o condomínio em todo, né? Porque os carros antigamente vinham muito rápido, então os carros automaticamente já vai pagando para poder atravessar. Então, graças a Deus, isso foi maravilhoso. Tá aí, que bom que o problema foi resolvido, né? Todo cuidado é pouco no trânsito. E sinalização, quebra-molas, redutor de velocidade sempre ajudam, né? O motorista a ter uma direção mais segura. Nós desejamos total recuperação ao Miguel. Olha, em Alegre, uma pessoa morreu em um acidente no trevo de Celina, que fica na BR-482, no sul do estado. O acidente foi entre um Ford Pampa e uma carreta que transportava um trator. O condutor do Pampa, Magno Gomes Furtado, é morador da localidade e morreu na hora. O carro ficou totalmente destruído. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate do corpo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão entrou na rodovia na curva e acabou atingindo o automóvel. O condutor não conseguiu evitar o acidente. O trânsito, neste momento, está normal, não há retenções. E a seguir, grande movimento em parques de Vitória neste período de férias está atraindo criminosos. Agora imagens do trânsito para você ao vivo na ponte de Camburi em Vitória. A gente volta em instantes. 14 mulheres estão entre os detidos hoje numa mega operação da polícia no norte do estado. Ao todo, 48 pessoas foram detidas, 34 homens e 14 mulheres, sendo 2 adolescentes, apreendidas. Os mandados de prisão foram cumpridos em Colatina. A operação foi comandada pela Delegacia de Narcóticos e combateu o tráfico de drogas. Armas, munição, rádios comunicadores, balança de precisão e drogas, como maconha, crack, pinos de cocaína, foram apreendidos. A operação envolveu mais de 100 policiais civis, militares, da PRF e ainda servidores da Secretaria de Justiça. Todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional. Gente, agora vamos falar uma coisa, né? Julho é período de férias, a criançada está cheia de energia e os parques de Vitória estão ficando lotados. Mas isso também acaba atraindo a atenção dos criminosos. Só neste ano, a Guarda Municipal atendeu 40 ocorrências de tráfico de drogas em áreas de lazer da capital. Criançada de férias só quer saber de brincar. E quer lugar melhor para isso que os parques? No Parque da Vale, por exemplo, que fica bem na orla de Jardim Camburi, muitas famílias se divertiam na tarde de hoje. O problema é que criminosos têm se aproveitado desses locais para usarem e venderem drogas. A última apreensão foi há alguns dias. A Guarda Municipal localizou drogas, dinheiro e prendeu 2 pessoas no entorno do local. O Alberto Campos é vice-presidente da Associação do Bairro. Para ele, a presença cada vez maior das famílias nos parques pode inibir a ação dos suspeitos. A gente entende que trazendo a família para o parque é a melhor resposta para o traficante. Aqui, inclusive no parque, hoje nós temos escolinhas de futebol. Essas escolinhas hoje estão com quase 120 crianças cadastradas e na própria escolinha já é feita uma orientação social daquela criança. Então aquela criança já fica avisada, olha, se alguém te abordar, tem o traficante, cuidado com ele, vem ao professor, conta o problema e aí bate um papo, pede para a pessoa se afastar ou então deixa a própria polícia cumprir o seu papel. De acordo com a Associação de Moradores do Bairro, o problema todo está nesta área, que fica por trás do parque, uma área ainda com muita mata, o que facilita a ação de traficantes e usuários de drogas. Mas não é somente este parque que vem sendo alvo da ação de criminosos.
A Guarda Municipal, só em 2019, fez diversas apreensões em áreas de lazer em Vitória. Em uma delas, no Parque de Maruípe, a polícia localizou drogas com a ajuda de cães farejadores. Esse ano já tivemos cerca de 40 ocorrências atendidas pela Guarda Municipal nos parques, né? E nós temos também identificado que as pessoas estão voltando a ocupar o parque justamente por causa dessa presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar, retirando essas pessoas que fazem uso indevido de drogas nesses locais. Quando a Guarda Municipal atua, muitas das vezes as pessoas fogem, né, e escondem no parque, algum local, esse tipo de drogas, e a gente consegue também, em parceria com a Polícia Militar, com a Companhia Independente de Cães, utilização de cães farejadores que identificam essas drogas, a gente consegue então recolher todo esse material. A Guarda afirma que vem fazendo o trabalho de rondas em locais estratégicos e pede o apoio da população para que denunciem os casos. Quando a população faz denúncia pelo 190, pelo 181 e subsidia as ações para que a gente possa realmente chegar a fazer a prisão, principalmente de quem está fazendo uso e traficando drogas nesses locais. Tem sempre que ficar de olho, né? Olha, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã. Fique agora com SBT Brasil.